All right, great. So welcome. Estamos agora começando o primeiro We are webinar now da starting Brazilian the Journal of first webinar Anesthesiology, of the Abidjan. Brazilian Journal of Eu Anesthesiology, sou Liana Beijing. Aze, atualmente sou editora-chefe da I'm Liana revista. Aze, I'm the chief E nesse editor of the primeiro publication. webinário, eu tenho a honra This first de webinar, convidar o Dr. I have the Florentino honor of Mendes para asking moderar, Dr. Florentino e a Mendes to doutora moderate, Paula Alexandra and Sá Dr. Paula para Alexandra Sa falar um pouco sobre o to estudo dela, que speak foi recentemente, a gente about está com the Call for studies Papers, that are saindo, recently we have go estávamos, né, for the saindo agora papers. sobre We esse tema do were PBM. Na verdade, este já é o segundo speaking about webinário que fazemos sobre PBM. esse Now, tema do this is the PBM, que second é webinar where we bastante deal with relevante. PBM, which Então, is eu queria quite apresentar relevant. inicialmente o So, Dr. I Florentino wanted to e first off deixá-los present Dr. aí seguir para Florentino, discutir esse tema e esse artigo recentemente let publicado, you que discuss traz this theme and aspecto bem this peculiar publication, this sobre paper as that's cirurgias just published, ortopédicas. Então, o speaks professor about orthopedic Florentino, ele é professor surgery. So, titular de Florentino, he anestesiologia is da a Universidade titled Federal de Ciências da professor of Saúde de Porto anesthesiology Alegre for the e Science and queria Health University deixar of a Porto palavra aí com Alegre. o senhor e um bom I want to webinário a pass the todos. floor to you, and I wish you all a good webinar. Well, first off, good evening, all. It's great to have you here. Great to have accept this invitation to discuss a matter that is entirely relevant with this bleeding and this management of transfusion has an important impact and outcomes. And I'm very at ease because our special guest today, Dr. Paula Alexandre Sá, she has a breadth of experience in this context of using antivenolitics. If you go into the internet, you go into PubMed, you'll notice several articles in sequence that I counted at least 16 or 17 years, something along those lines, using antifibrinolytics and following basic research and clinical research that is very noticeable. I didn't know that I was going to be presenting you Dr. Paula Alexandra from the University of San Antonio, the local health university health of the anesthesiology department for intensive emergency treatment from Portugal. So please, I think that regularly you have to run the slides from here and we can start. Muito Thank boa you. noite Please, a Dr. todos. Paula. Então é com grande Good prazer que eu estou evening, aqui. all. It's with great Agradeço à pleasure that doutora I'm Liana here. Aze I am e thankful to ao Dr. Liana Dr. Azi Florentino as and amáveis Dr. Florentino, palavras que tiveram acerca do meu percurso. the words É that you tema had realmente que about é my path. It's a subject matter muito that is particularmente very, carinhoso para mim, especially falar sobre for os me, antifibrinolíticos e to speak nomeadamente about em cirurgia de escoliose antifibrinolytics, do adolescente. Pode passar o adolescent. próximo And slide, por favor? next slide, please. Próximo slide. Next slide, please. Eu não tenho qualquer So I have no conflitos de interesse relativamente conflict a of este interest webinar e with a me in única this coisa que eu webinar, usei and foi the a only inteligência thing I artificial used em was algumas imagens AI das quais eu vou on a apresentar few durante images, which este I will be webinar. presenting Próximo during this slide. webinar. Nos Next slide, próximos please. 30 minutos, During the next aproximadamente, então, 30 minutes, dividia falar-vos approximately, sobre um bocadinho da definição da I escoliose, decided to separate epidemiologia the e ou definition of a história scoliosis, natural. terminology, Depois, and associar realmente a the cirurgia natural de state and escoliose à associating hemorragia, scoliosis surgery contextualizar no to contexto do PBM, hemorrhage do Patient Blood and to Management, contextualizing the e PBM então o patient recurso blood ao management ácido tranexâmico and antifibrinolítico, que use of atualmente é dos tranexamic fármacos acid mais usados a antifibrinolytic nível is mundial one of the drugs para that is controle de most used in the hemorragia. world E depois for the vou control of falar um bocadinho bleeding. And sobre also, o I will be paper que speaking escrevi e que for a foi bit about publicado the na paper that revista I wrote that was brasileira published de in the anestesiologia. Brazilian Journal of Próximo slide, Anesthesiology. por favor. Next slide, please. A cirurgia de escoliose é uma curvatura anormal Scoliosis surgery da is coluna an em ambos os abnormal planos, quer no plano normal curvature coronal, on quer both no plano planes, which is the sagital. É coronal definida and como sagittal uma plane. It's defined as lateralização a da coluna vertebral lateralization superior a of 10 the graus. A of the progressão da spine escoliose above 10 está degrees. relacionada com The as progression of manifestações a nível scoliosis is clínicos que nós related vamos to ver, clinical level decorrente manifestations that we can dessa see maior ou menor, pode ter from repercussões this a nível de larger vários or lesser órgãos.
e é medida on the pelo level of ângulo several de COG. organs, Extremamente and importante é for nós the vermos que cog tipo de organ, escoliose é que temos, it's very a important to see curva what que type temos, of se é simples, scoliosis we se é uma have, curva complexa, curve se é that uma we dupla have, curva. Muitas vezes with nós temos double curve algumas, or complex curve. são Some days posturas we have escolióticas que é devido a scoliotic contrações e postures devido that, a, due to contractions and due a to dismetria dos membros e nessa altura the nessa asymmetry of situação the não é uma limbs verdadeira and the height. escoliose e com esses So raios this X que se situation is faz not sempre antes de qualquer favorite cirurgia, scoliosis. And with são the X-rays we perfeitamente perform before every corrigíveis. surgery, Próximo they slide, are por favor. perfectly correctable. Next slide, please. A cirurgia de escoliose das curvas, Scoliosis surgery, que the nós curves. podemos ver It's, aqui, o we tipo can de see escoliose here é the cerca type de of 10 a scoliosis, 15% na but população, 3 to 15% in the desculpem, population. 1,5 a 3% na população So que encontramos 1.5 to superior a 6 3% graus. that we As see above escolioses 6 podem degrees. ser idiopáticas, Scoliosis portanto não tem uma can causa be aparente, não se sabe bem idiopathic, qual so a it doesn't razão. have any apparent E cause. dependente da idade em que And aparece, nós depending consideramos em on the age adolescentes where it aparece, appears to é be diagnosticada a partir considered, dos 10 anos, that infantil is inferior aos 3 diagnosed anos e starting juvenil from entre 10 os years 3 e os below 10 anos. years, Todo o resto juvenile tipo de between escoliose 3 que and nós 10 temos, years of age. This type of estão relacionados scoliosis também that we muito com have, they hemorragia are e also mais, very por much exemplo, as related to neuromusculares ou as hemorrhage, traumáticas, os síndromes neuromuscular associados. or Nestas traumatic situações, geralmente associated. estão associadas a Simple these patologia, a outro associations tipo de usually patologias mais associated to graves. other type Próximo of slide, more por favor. serious pathologies. Next slide, please. Aqui a história natural da Or escoliose the natural depende, history of mais uma vez, scoliosis. para relembrar do Once again, envolvimento que há remember the da coluna involvement vertebral, portanto, causa um padrão. that A the cirurgia spine pode has. não ser So necessária, pode surgery não may evoluir, not be muitas vezes não necessary. evolui, no It entanto, em may not cerca de evolve a lot. 0,05% estas To curvas evoluem e 0.5%, necessitam de this intervenção. scoliosis Uma coisa extremamente needs importante é o intervention. grau da So escoliose que one nós very temos, important porque thing aí is the pode degree of implicar maior ou scoliosis that menor we have, because that can imply investigação a higher or lesser clínica antes do investigation, procedimento cirúrgico, clinical nomeadamente investigation se temos uma before curva superior surgical a 65 graus, já intervention. podemos We ter have repercussões pulmonares. a curve Essas higher than repercussões pulmonares 105 degrees, then we podem can have pulmonary necessitar de rupture. So uma this vigilância mais can apurada no require pós-operatório, ou more podemos já ter close repercussões do watching ponto de in the vista post-op, de and we can have cardíacos, e perfusions, até necessitarmos perforations on mesmo, por the exemplo, de uma unidade de heart cuidados point of view and intensivos. Isto care, mesmo numa intensive cirurgia care. So não é even in escoliose a surgery idiopática. in a scoliosis that idiopathic, Depende e o tipo de depends cirurgia que eles on the fazem. type Portanto, of pode ser uma surgery. cirurgia única, uma So it cirurgia, can uma be abordagem a one-of-a-kind posterior com surgery, uma artrodese, ou então pode ser necessário os dois arthrodesis, or tempos. Lá está. Se for uma curva grande, superior a it can 65, depend on 100 the graus, large curve podemos that ter is large necessidade de above uma libertação 95 to anteriormente, 100 uma degrees. lombosteinotomia ou uma toracotomia para You libertação can see anterior, what a e thoracotomy, posteriormente, what a atualmente, nós conterior, estamos a and fazê-los extremely, uma actually, we semana currently após a have abordagem them posterior done 1 week dessa mesma cirurgia. after O the prior objetivo, quando a gente faz a correção breach da of this surgery. cirurgia So de the goal is when escoliose, we have é this provocar corrective uma surgery for fusão a fim scoliosis, de impedir it o provokes, it causes a desenvolvimento e fusion to progressão para a avoid the alteração então development pulmonar e cardíaca que for devém, pulmonary and cardiac issues. se não for corrigida. If they are not Próximo corrected, slide, it por could favor. cause these issues. So next slide, please. Aqui, a cirurgia de escoliose, bem aqui o Here, nosso problema scoliosis demográfico. O que surgery, this is acontece our é hemorrhage envolvimento issue. de So seção what extensa happens? dos tecidos moldes, It's an que está extensive associada a uma involvement of, hemorragia óssea which is significativa associated e, to sobretudo, na instrumentação e often na significant hemorrhage, descorticação. especially in Nestas discortication situações, and temos instrumentation. So extremamente these importantes as situations, the rapidez do surgical cirurgião, time is very porque não há important. forma como parar a Speed of a hemorragia surgeon, quando é o because osso que there's está no way to realmente a stop a sangrar. hemorrhage E when então, it's a the evidência bone that is que bleeding. muitas vezes pode ser So necessária a in evidence transfusão. that a lot of Se for necessária a transfusão, work with temos transfusion. aumento If you do need risco da transfusion, we have an morbimortalidade e da increase in mortalidade the risk e of está associada morbidity às and infecções, mortality, ao and it is carro-tal e à associated to imunomodulação. infections E temos sempre and que pensar que pneumomodulation. And temos we always jovens, need to think adolescentes, that if you have em que young realmente isto people, pode se young acarretar para a patients, vida so alguns, this can pronto, a affect longo their tempo, lives uma pior over recuperação time, e piores a outcomes. worse Portanto, recovery, é sempre and worse importante outcomes. nós vermos
So it's termos always em important atenção e to termos keep this in mind plano bem and definido to have relativamente ao a very tratamento desta situação well-defined da plan hemorragia no relative to the intraoperatório. treatment of this Próximo hemorrhage slide, por situation in favor. the intraoperatory. So next slide, please. Não vamos So, esquecer que a cirurgia e a we won't hemorragia forget depende that assim de surgery vários and fatores. hemorrhage Alguns fatores são depends on several modificáveis e nós factors. conseguimos Some are modificá-los modifiable e and we colocá-los a can nosso favor. modify them Há outros que and realmente treat não them são in de our qualquer favor. forma Others modificáveis. are not Relativamente aos modifiable. fatores ligados ao But doente, temos a to the idade, factors connected to the patient, o género, o peso, a we altura, have a the severidade e o gender, the tipo weight, de height, deformidade da coluna and the da type of coluna. deformity of the Relativamente cervical à column. cirurgia, o tempo operatório, Relative to the surgery, the qual o operating time, procedimento que estão a fazer, como previamente eu disse, what pode ser she just happened. via anterior Yes, ou I via would step. posterior ou It combinação can be das anterior duas. or posterior or a combination Depois, of o both. número de vértebras, Afterwards, difusão the das vértebras, number número of de vertebrae, parafusos, de diffusion of âncoras. the vertebrae, No intraoperatório, anchors. o So manejo anestésico é intra-op, extremamente importante. the Temos que ter anesthesia atenção handling às is pressões very arteriais important. We need to pay médias. attention to Relembrar average que vamos medical ter situations. períodos We need to diferentes remember nesta that cirurgia, we portanto have não podemos different ter time sempre o mesmo periods in valor, porque há surgery, uma so we altura can't em always que have eles the vão same fazer a value correção, em que because nós it's temos a que subir have ligeiramente as pressões correction a that we fim de need to garantir uma boa quickly perfusão a nível medular, so para that we não can termos have good complicações modular em termos perfusion, de so we don't alterações have sensitivas e complications motoras. in terms of Nós sensitive fazemos sempre monitorização dos alterations. potenciais We also hepáticos aos always motores have to monitor sensitivos. Uma técnica sensitive motors. também que é So extremamente one útil nesta technique that is situação also é o cell very salvage, important in this que situation permite usar o sangue do próprio doente para reinfundir. is E então use of aí the sim self o recurso também aos nossos, service. ao So que vamos also, falar of course, for what we daqui para a frente, call que é o antifibrinolítico e further on, igualmente that o is the antifibrinolético que antifibrinolytic, nós and usamos currently the é, sem antifibrinolytic dúvida that we nenhuma, o use ácido is tranexâmico. without a doubt tranexamic Próximo acid. slide. Next slide, please. Então, o que é que foi extremamente importante So, e foi what was very o important que é isto do PBM, do Patient Blood Management? was the Nós, ao PBM usar o ácido study of tranexâmico, patient blood estamos no management. segundo When we pilar, use ou tranexamic seja, acid, minimizamos a hemorragia cirúrgica, we portanto, minimize minimizamos as surgical perdas hemorrhage, sanguíneas, so we controlamos, minimize blood controlamos loss, we o control coágulo em si, não coagulation procedemos o coágulo, itself. mas diminuímos We do not cause the coagulation, but we diminuímos diminish a dissolução do coágulo, a fibrinólise, the dysfunction, the e foi fibrinolysis. necessário fazer então We haver needed uma then definição para to falarmos todos o order to mesmo. be a O que é definition, we extremamente can all importante speak é about the same, todos os so cuidados which is são extremely baseados na important evidência for para otimizar os resultados médicos everybody e to cirúrgicos use do paciente, evidence-based, so we gerando can assim use que right preservando methods, surgical methods, clinicamente o always sangue do próprio doente, que é o nosso objetivo. using the blood Portanto, of the aplicação patient da itself oportunidade e themselves. conceitos So médicos baseados em evidências we projetadas use medical concept based on para projected garantir, manter a evidence concentração da to hemoglobina, guarantee otimizar a hemostase, minimizar the o sangue e concentration of fazer um hemoglobin esforço para melhorar blood assim os resultados and dos make an effort pacientes, to recorrendo improve também no the outcomes of the pós-operatório, no patients, terceiro also pilar que nós recurring estamos a in the falar post-op sempre, third pillar, which we have to talk about always, o uso de the transfusão use com of valores de hemoglobinas, transfusion que muitas vezes não é só um with valor em si hemoglobin, per si, hemoglobin mas sim toda a values. situação clínica e But in fizermos every uma transfusão, clinical situation, we have minimizarmos a o risco da transfusion, transfusão. Tolerância, minimizing the portanto, risk uma of gestão da transfusion. tolerância à anemia dos Tolerance nossos is doentes. and a Próximo tolerance, slide, por favor. sparing them from anemia. Next slide, please. Assim, resumindo o que falamos até agora, So, portanto, sem dúvida what nenhuma, we've talked esta about so cirurgia, far, a without a cirurgia de doubt, escoliose, uma abordagem this surgery is posterior the com marcadas scoliosis a surgery, which vários is níveis, com procedure curvas approach severas, where é uma our stents cirurgia with de several alto levels risco with hemorrágico. severe Elas curves is a chegam a high perder até hemorrhage 3.000 risk surgery. 3.000 They can lose up to 2,000, mililitros 3,000 de sangue. Não há milliliters dúvida nenhuma, of está mais blood. que provado Without a e doubt, em it's termos more de than proven vários trabalhos in publicados, não terms só no of intraoperatório, mas several também nos published cuidados projects, not intensivos, just que a intraoperatory, transfusão but also in aumenta o intensive risco de care, morbilidade that e a transfusion mortalidade. increases the Portanto, é uma risk boa of prática morbidity and clínica a gente mortality. diminuir So a a good transfusão. clinical practice is to diminish Mais uma vez, transfusion o rates. objetivo do PBM é Once again, the goal of tratar PBM com carinho o is sangue do próprio to doente treat e blood of the patient o with ácido care. tranexâmico
é And uma das tranexamic estratégias acid fáceis is one e of the easy parece que temos strategies, evidência suficiente and para it dizer seems like we seguras have para enough usar no evidence to say intraoperatório for destes sure nossos doentes. of, Próximo of slide, por our favor. patients. So next slide, please. A hemorragia na cirurgia da escoliose So hemorrhage é in scoliosis multifactorial, surgery mas is a fibrinose multifactorial, tem papel but particularmente fibrinosis importante, has contribuindo a de uma forma particularly decisiva important para a role sua contributing magnitude. with a Este decisive esquema manner for its mostra-nos as diferentes magnitude. fases da coagulação, This a última sendo a diagram fibrinose, e shows nós, different próximo phases slide, of coagulation, fibrinosis, and next slide, please. recorrendo ao ácido tranexâmico, Recurrent que to é tranexamic inibidor acid, repetitivo e reversível which do is an plasminogênio, inhibitor realiza assim a of formação plasminogen, do coágulo, stabilizing diminuindo o the processo shaping of the coagulation, fibrinolítico. diminishing É usado desde 60 os anos fibrinolytic. 60. Its Atualmente é its used since the medicamento essencial 60s. da Organização Currently, Mundial de it's Saúde. an Já essential está na lista medication for dos the fármacos WHO. essenciais, It's on the portanto, list of essential drugs. permite-nos, So aqui falando só na sua, it allows us, usando só como speaking antifibrinolítico, about depois using podemos explorar quando estivermos a antifibrinolytics, falar we also na want discussão to sobre outras explore ações que parecem discussion ter about o ácido other tranexâmico. actions they seem to have Próximo slide, por tranexamic acid. favor. Next slide, please. Outro problema que nós temos aqui e que o ácido Another issue we have tranexâmico no here with intraoperatório tranexamic é acid as doses que nós intraop vamos usar. are Ora, the temos doses that we o will use. ácido tranexâmico parece sem The dúvida ter tranexamic efeito acid a partir de determinada now altura. seems to have A a gente se usar maximum effect. mais quantidade From a deste certain tranexâmico height, só we vamos use ter efeitos more secundários, amounts podemos of ter tranexamic acid, we will only have efeitos some laterais. effects. We can have Portanto, aumento do risco, aumento the increase of the risk, nomeadamente the das increase convulsões, do ponto of de the vista neurológico, convulsions, aumento dos from a eventos neurological point of view, tromboembólicos e maior efeito de todos os outros efeitos laterais que muitas and the vezes nós effect of all na side anestesia effects that durante o sometimes intraoperatório não os in sentimos, anesthesia mas se o during the doente estiver intraoperatorium we feel acordado, it. por exemplo, no pós-operatório, que às But vezes if é the necessário patient is manter awake in the ao post-op, respicar no sometimes recobro we uma need dose de to ácido tranexâmico, podem apply realmente a ser dose of tranexamic sentidos acid. e They referidos can be pelo felt, doente. Assim, referred to uma dose by the patient. baixa de ácido tranexâmico The low dose profilática of tranexamic não acid that parece is que não há prophylactic. dúvidas que It tem seems like perfil there is no seguro. doubt O que é que nos that falta it has validar a muitas safe vezes? É profile. termos So trabalhos em what que is missing não sometimes? temos confundidores, So ou seja, temos uma don't have população any things homogénea e like conseguimos we have atribuir ao ácido homologous. tranexâmico e não nos We have a preocuparmos com homologous outro population. tipo We can apply tranexamic acid and not worrying about situações, o que é other extremamente types of difícil. Próximo situations, slide, por favor. which is extremely difficult. Next slide, please. Assim, eu fiz para começar, To begin with, isto está englobado na minha tese de doutoramento, e para começar eu fiz this uma is in definição my retrospectiva thesis. de tudo que nós I did a da retrospective cirurgia de revision escoliose of the no adolescente scoliosis e do uso surgery então de ácido tranexâmico and em the use of baixas tranexamic doses, acid de in forma low doses. uma In vez a que nós way, temos uma as equipa to de once cirurgiões, we somos have unicamente 3 a cirurgiões, surgery team, temos uma equipa de anestesista we que have somos também a poucos, team that e there's also a fazemos, few of temos them, uma forma de and that trabalhar we muito have consistente. a way to work Portanto, that is nós very aqui, consistent. o objetivo So era tentar we caracterizar goal antes was to de try começarmos a to usar ácido characterize tranexâmico before we e start to use depois de tranexamic começarmos acid, a usar ácido and after tranexâmico, we assim de started avaliar using qual é o tranexamic efeito. acid, Próximo assessing slide, por favor. what is the effect. Next slide, please. Qual o efeito na nossa população. What is the Então, o effect que é que nós on our fomos buscar? population? Fomos buscar So os nossos what will we doentes, be looking todos will be inferiores a for our 18 patients, anos, all of them submetidos below 18 unicamente years of a age, uma fusão going posterior, marco through cabeça a posterior, instrumentação posterior posterior, fusion, e posterior que tínhamos todos os instrumentation, registros completos. Portanto, foram excluídos and todas had as the full escolioses record. que So não we eram excluded idiopáticas, all scoliosis that was todas not as escolioses que idiopathic, poderiam ser algo de all revisão scoliosis that e could aquelas que be tinham as duas abordagens, a those posterior, that had ao anterior, both perdão, e a approaches, posterior, posterior, sempre. anterior and Isto porquê? posterior. Porque além Why da this? fisiologia, Because a on top fisiopatologia e o of risco the physiology hemorrágico of é muito pathology diferente and se estamos a hemorrhage, falar de uma escoliose it's very neuromuscular, different. se We estamos a talked falar about de uma neuromuscular escoliose scoliosis. We talk about idiopática. scoliosis
idiopathic mesmo os scoliosis doentes, a patologia associada, tudo acarreta in the patients associated to diferentes. Portanto, iria trazer mais different confundidores. considerations. So E então, it would nesta be situação, nós other só confounding fomos buscar mesmo as agents. escolioses So we idiopáticas only e look com at instrumentação posterior. idiopathic E então, scoliosis o que é with que nós posterior tools. So what fomos buscar? do we, A parte demográfica, a idade, what o will we género, o look for peso here? do Graphic data, doente, gender, weight, a asa e o patient, ângulo de AS, cauda. ASA, Do ponto de vista cirúrgico, o número de Cava parafusos angle for the point of utilizados, view o from número the de âncoras utilizadas, the se não number tinha of crosslinks, se não anchors tinha used. crosslink, o nível If there was crosslink, níveis e a duração da cirurgia. the levels and Um the dos duration of the outcomes surgery. foi One o of tempo the de outcomes internamento was e o the internment grande time, objetivo aqui era saber possible state qual time. a The perda goal hemorrágica was no to know intraoperatório e qual as necessidades what is the hemorrhage loss Todas estas estavam during the descritas transfusion. So all of these nos were registros described anestésicos e nos registros in the registers cirúrgicos. and the anesthesia registries Próximo and slide. the surgical records. So next slide, Depois de please. rever a Anesthesia literatura and surgery até records. à data, nós encontramos, então After nós seeing fomos the fazer literature, este protocolo. we learned how Fazemos to work with 10 this miligramas protocol. quilo 10 e fazemos 10 milligrams miligramas kilo quilo hora and 10 durante milligrams 15 kilo per minutos. hour during 15 15 minutos antes da minutes. incisão. A partir do 15 momento minutes que começava a after cirurgia, a incision, from incisão, the point where fazemos surgery started, miligrama incision, quilo hora we em did perfusão 1 milligram até ao kilo encerramento hour da ferida perfusion cirúrgica. until we did the De tudo surgical que vimos wound. na So we literatura, closed the a surgery verdade é surgery que incision. variava. So from the point of 10 view of vezes the era o valor. literature said it Tínhamos 2 varied com at 100 10 miligramas times. It quilo, wasn't como amount tínhamos at 100 infusões de milligrams 2 kilo a 100 at miligramas quilo infusions, hora. 200 As milligrams doses, os kilo per esquemas, hour. muitas vezes eram utilizadas de uma So forma a lot of empírica, the times they were não updated eram in an baseados em estudos empirical manner. farmacocinéticos. Existem poucos estudos farmacocinéticos nesta área There are da cyanokinetic cirurgia de studies in escoliose. this Há area um of paper, scoliosis nomeadamente, surgery. da There Susan is a Cooper, paper, one que paper é of na Susan Cancer Cooper, Stenosis, e há which is póster que ela fez Stenosis, para a cirurgia de and there's a escoliose. poster that she Portanto, nós taught resolvemos scoliosis surgery. So é we isto. decided E to ao que stick dizia, há to muita this. farmacocinética em And what cirurgia we saw, there was a lot of catabólica pharmacokinetic descrita surgery, também, heart e surgery o que seria described necessário nós also, termos para which ter uma would be inibição de necessary for us to 80% da have an fibrinólise, inhibition que não of precisaríamos de 80% of doses muito fibrinolysis, that we altas, would not e need que very era high suficiente para doses. haver uma That diminuição would be enough for a importante. Foi reduction, este esquema que nós an important utilizamos até à noticeable data. reduction. Próximo slide, por favor. That's what we used until today. Next slide, please. Assim, os dados demográficos, tivemos então Demographic data that we've had, 116 doentes 116 sem ácido tranexâmico, patients 71 doentes without com ácido tranexamic tranexâmico. acid, A média de 71 with idades era tranexamic semelhante acid. nos dois grupos, Average age aproximadamente was similar in both 14,6, groups, o approximately peso 53 quilos 14.6, e weight a 53 predominância kilos, feminina, que é and there exatamente was o que more corresponde à literatura. women, No nosso caso, superior a 87%. which according to our A literature is parte of da gravidade da 87%. So escoliose, the relativamente ao ângulo de seriousness tórax, of the tínhamos scoliosis relative to the 58,6 pelvic para we o have controle, 54,2 5.6, para o ácido tranexâmico 54.2 e o for nível tranexamic acid, de fusão era and the aproximadamente level of 11,4 para was os dois. approximately 11.4 for Relativamente both. às variações que tinha Relatively, the verificado entre estes dois variations that grupos, we had verificamos que os tempos we verified cirúrgicos eram mais that baixos surgical no time controle, no was ácido lower tranexâmico foram mais and the altos, e control tranexamic acid was lower, o número de parafusos colocados foi and 18, the 16. number Depois usamos estas was variáveis as todas, como 16, vamos and para a we used frente, these para ajustar o variables nosso modelo de forward to regressão adjust multivariável. our Próximo slide, por favor. multivariate regression model. So in the next slide, please. Assim temos os nossos resultados, que muito nos agradou. Here we have our Tivemos results. uma They're redução very de pleasing. 39%. We had a reduction Verificamos of uma redução total de sangue 39%. perdido.
total reduction corresponde, portanto, last time. 38,5% So do that's controle. 38.5% in Onde control. usávamos o AstraZeneca, And when we use 24,3%. tranexamic acid, Eu gostava de realçar que o que 24.3. nós fizemos foi So uma it's worth estimativa noting de that blood what loss we did foi was an expressa em estimate of the percentagem blood da loss volémia do and doente. the Isto percentage porquê? of Porque nós the estávamos a bulimia of the tratar patients. Why this? adolescentes, Because we were crianças, trying to e treat achamos que era uma forma children, mais teenagers, and we thought it will be fisiológica, mais a fácil more de realmente physiological, a o easier volume way total de sangue perdido. Portanto, seria o volume and a total volume of total de blood sangue lost. relativamente à volémia So do the doente. total E assumimos, loss como se blood tratavam de relative to adolescentes the e os patient, grupos eram semelhantes, especially since uma we were dealing with volémia de teenagers 70 and these were ml similar groups. quilo A em cada bulimia of doente. 70 was 1,000 liters Próximo per slide, por kilo favor. patient. Next slide, please. Então, o que é que nós tivemos? Tivemos uma, relativamente So às what did we transfusões have? nos nossos grupos, tivemos uma Functions of our transfusão groups, we intraoperatória, uma had a diminuição intraoperatory transfusion, a no reduction AstraZeneca 16,9% e in no controle tranexamic acid, 60 points, 56,9%. and the control No pós-operatório, 56.9%. o controle And the post-op, the 55,2%, control was no ácido 55.2% 40,8%. with the acid E 40.8%. na cumulativa And tivemos uma diminuição, cumulatively, portanto, com we had ácido a 46,5 e reduction controle with the acid 20,7. 46.5. É importante dizer que nós usamos 20.7. It's important to say na parte da transfusão that we are on the part of the uma working variável part of the dicotómica, transfusion. sim ou não, We e have não a no valor em variable, termos yes, de no, not mililitros. value in terms of Próximo slide. milliliters. Next slide. Depois, usa o AstraZeneca de forma Afterwards, consistente. to use Vimos the que há uma redução tranexamic da acid perda in a do volume consistent de manner, we sangue saw that it was intraoperatório loss of que blood ajusta aos volume, fatores blood volume, quando according usamos o to the AstraZeneca factors são os fatores when we confundidores, use tranexamic então acid estamos with de compounding agents. aproximadamente 12,7, portanto entre We os had 12 e os approximately 13% absoluta. 12.7. So Outra coisa que nós vimos é que quando a another cirurgia thing era that uma we cirurgia saw unicamente is de uma that curva when the lombar, também era surgery um was fator in a protetor lumbar curve, relativamente there was à also a perda de protective sangue. factor relative Depois to the temos os loss fatores of blood. agravadores que agravavam a So perda de sangue. the aggravating factors that aggravated Era blood loss was 0,2% time, aumenta por cada which minuto also is adicional de an cirurgia. increase for O each additional sexo minute of nos surgery. homens, portanto, que havia uma perda Sex superior a and 15%. O número so de níveis, about também por 15%, cada aumento do número the de nível because there's increase in the 4,8%. E o peso 0.8%, também era and the significativo loss, para a the perda weight de was also sangue. significant. Próximo slide, Blood por loss. favor. Next slide, please. A robustez destes resultados foi The confirmada robustness em of múltiplas these análises. results was Modelos confirmed in several ajustados, análises de analyses, sensibilidade e métodos de the propensity results, scores analysis, foram sensitivity, efetuados, mantendo-se and the constantemente a scores were associação entre o maintained AstraZeneca constantly, e a the menor perda tranexamic sanguínea. acid Próximo slide, por favor. blood loss. Next slide, please. Então, o que é que nós podemos dizer So, relativamente what aos can nossos, we say relative to à our segurança, que também é extremamente importante. Portanto, sempre que a It's gente also fala em very ácido important. tranexâmico, quando nós So, we're começamos talking about há uns anos tranexamic acid. atrás, os cirurgiões We não started a gostavam few muito. years Porquê? ago. Surgeons Porque didn't like it a lot e because pensavam sempre tranexamic vai acid aumentar o risco de eventos is going tromboembólicos. to Era increase um the risk of problema que os nossos thromboembolic cirurgiões events. tinham. That's an issue that our surgeons had. Neste caso de cirurgia, In this tratávamos case, de crianças, surgery, adolescentes e surgery depois we também dealt havia with uma coisa kids and extremamente teenagers. importante, é que nós não There was fazemos also something very profilaxia important that farmacológica neste tipo de we cirurgia didn't nas work primeiras with farms 24, 48 horas, for dependendo como a evolução do quadro. prophylaxia, Usamos os dispositivos depending on the farmacológicos evolution intermitentes of the para situation. profilaxia We e used profilaxia intermittent pneumatics mecânica, for mas não prophylaxia, usamos for profilaxia hemocranial farmacológica. Então prophylaxia. havia We muito didn't use medo. it for Mas methodical também temos que prophylaxia, ver que, so there was a lot of que há fear. But trabalhos we also publicados, need to grandes séries, understand that em que dizem que a incidência em there's fusão such espinal large studies that nos adolescentes, nas spinal crianças, é fusion in teenagers and 0,04%, é children muito is rara. 0.04%. E It's que, very rare. mais uma vez, And that o ácido once tranexâmico again, não promove a tranexamic correção do quadro, só acid does promove not sim promote a estabilização do of coágulo. Ele without inibe a installation fibrinólise, of portanto, coagulations, não é um and it procoagulante, inhibits mas um fibrinolysis. estabilizador do So it's not a coágulo. Portanto, procoagulant, but tudo it's o a que a gente pode stabilizer for dizer e que vê coagulation. pela So literatura everything that we can e see mesmo este on trabalho literature, demonstra que parece it que o all AstraZeneca shows é seguro, embora that nós tranexamic temos, acid
temos que ter, nos lembrarmos we que need não temos to doentes remember suficientes that we para don't have enough poder sick afirmar people, que enough patients to be able to affirm não temos qualquer statistically risco de that aumento do risco there is tromboembólico. no risk, Próximo an increase slide. in the risk of thromboembolism. Next slide, please. Outro problema que na parte Another do problem on the das side preocupações de of segurança relativamente ao uso dos routine antifibrilativos ou AstraZeneca the é o risco de antipsychotic convulsões. acid. That's the No risk of entanto, nós convulsions, usamos baixas but doses, não está descrito um we've aumento given low que doses provoca. O que but se an verificou increase, nestas situações de which convulsões foi em meant in crianças em situations cirurgia with cardíaca convulsions em que were on usavam kids, doses heart de surgery, carga de where they used 100 miligramas doses e of muitas vezes uma perfusão 100 milligrams only de 50 perfusion a 100 miligramas quilo-hora. of Portanto, são 50 to situações em que a 100 dose é milligrams muito kilo per maior hour. e So num these are contexto situations where completamente the dosage diferente is much de uma higher in a cirurgia completely different cardíaca. context of a Outra heart coisa que nós surgery. temos aqui no Another nosso thing that we trabalho have em termos de in our segurança, work em que, in terms pronto, of pode-nos ter safety, escapado algumas so coisas, é que os nossos doentes, o some things follow-up could have é um gotten away from follow-up us, or clínico. follow-up Nós patients, não the vamos procurar clinical aquilo que o doente follow-up. não I'm not sente ou não going to say refere em the termos de sintomatologia. O doente era observe observado às 2 have semanas symptoms. They pelo were observed cirurgião e for se 2 reportava weeks ou by não the qualquer surgeon, sintomatologia, era investigado. and Não houve nestes casos if nenhum any symptoms reporte de appeared, qualquer they were investigated. sintomatologia, In these não houve cases, necessidade de fazer we qualquer never exame report these symptoms auxiliar na pesquisa de in efeitos the auxiliary colaterais. exams when it comes to Portanto, research. So, mais uma vez, o que eu estava a dizer que pode haver once uma again, adesão I say that for subclínica, there to portanto, be e que todos subclinical estes adhesion, so all efeitos of laterais, these portanto, o nosso estudo não collateral tem um effects poder suficiente are studied. There's estatístico, not uma enough vez que power, enough são statistical situações muito power. raras, implicaria um estudo com These are, um since these are número de very rare doentes muito situations where maior. the study number of patients is much Próximo higher. slide. Next slide, please. As limitações que nós temos no nosso trabalho, The no estudo limitations that we retrospectivo, have in our work for temos os retrospective potenciais study, confundidores, we have não potential temos um confounders. protocolo de transfusão We don't have a protocol of restrito, transfusion, protocolo e a a limitação, como acabamos de restricted falar, protocol, dos and the limitations, do as we nosso just poder said, of our estatístico número suficiente de doentes para poder statistical power, enough dizer que number of realmente a high enough number of efetivamente patients to be able temos to efeitos say laterais that because we don't podem ou have não collateral ocorrer. effects Próximo slide. that may or may not Falando occur. pouquinho Next das slide. limitações do teste Speaking about retrospectivo, limitations portanto, não é retrospective, randomizado, pode so haver, it's assim, not influência randomized. na There parte can be basal das influences diferenças or e das classes, situações clínicas. differences Os of estudos, os call nossos vision. dois So the grupos são dois studies, grupos our também two groups, com these are dimensões two groups diferentes, also porque different foram dimensions grupos feitos até uma because determinada altura em que these nós não were usávamos groups ácidos e a partir dessa determinada altura que started começamos a usar o ácido. like where we Portanto, started to use acid. o tempo So não foi usado como fator confundidor time porque não was faria not used sentido, as a porque sem confounding dúvida factor nenhuma, a partir because do momento que a gente usava o ácido, e nós até em acid, brincadeira fizemos essa avaliação, claro que the havia uma grande cestus, diferença em sure, termos de hemorrágicos, there was portanto a big não era um difference in fator terms confundidor aqui, of foi bleeding. um So it's not a fator confounding em factor. termos de It's o just número that de doentes que tínhamos it's a em cada factor in grupo. Hum, patients that Como we é que had nós in each group. tentamos lidar com So estas how do we situações? try to Foi deal with recorrer the à situation? estatística e todos os testes de There sensibilidades, was os two propensity or scores, com statistics os pesos de cada uma e as regressões the multivariáveis com like erros the robustos, multivariate fazendo tipo layers, plus tipo errors, camadas e working on tentando, layers portanto, and ao que chegamos à trying conclusão que to we reached todos the os resultados conclusion que nós encontrávamos eram all the todos results realmente a indicar found para que they o were ácido all tranexâmico é de for that facto the um tranexamic fator acid is in importante fact e an na important diminuição da factor redução da hemorragia no in the reduction intraoperatório. of hemorrhage in the Próximo slide, intraoperative. por favor. So next slide, please. Relativamente aos critérios de transfusão, Relative to todos os transfusion artigos que a gente criteria, tem, maior parte all the articles, há só 2 ou most of 3 them artigos, has a quer sejam 2 or retrospectivos, quer 3 sejam prospectivos, muitas a vezes não há um perspective limite, along ou those lines então there há um is limite, há no um limit, cutoff quando or não there's the limit, there's a transfundir, cutoff mas when there is tem no sempre transfusion. But
quem decide, always quem está à cabeça do doente, é o clínico at e portanto, é uma clinical, and decisão so muito, it's a muito decision, pessoal com aquilo que está a a very encontrar personal à decision. frente, não é? Portanto, Us. depende em que So altura da cirurgia é que depends. está, depende se é uma cirurgia que está a correr Depends linearmente, if sem there's a surgery alterações do ponto de vista without neurológicos. Portanto, se alterations. nós temos uma neurological situação de uma field, cirurgia de escoliose so em que in temos situations for uma scoliosis alteração surgery where we have motora, por alteration, exemplo, nos potenciais, a motor alteration, não há and trabalhos que their nos digam que nós potentials, devemos manter um 7 are ou 8 de no hemoglobina. papers that say that we Pelo must contrário, need muita keep coisa a na set literatura diz-nos global que nós devemos on much subir the a absolute hemoglobina strength, para melhorar o aporte. Portanto, increase felizmente hemoglobin não to increase há the muitos intake. doentes So nessas situações, luckily portanto there não há um are estudo not com many grandes doentes patients que in nos this permita dizer situation. There's que um not 7 ou um no 8 seria study suficiente. that Portanto, é sempre baseado em now, critérios so clínicos, always tendo em based atenção on todos os clinical estudos, criteria, e há um estudo do Lacroix que keeping foi feito all the dos studies in cuidados mind, intensivos em população pediátrica, em que diz que realmente uma and transfusão pediatric restritiva population, com uma it hemoglobina has a inferior a 7 restrictive gramas population, por so decilitro, just hemoglobin além here de to reduzir a transfusão, liter. aumenta em muito Type of transfusion, it increases diminui, increases desculpem, a the morbilidade it e o risco de diminishes, sorry, complicações morbidity, nos risk of doentes, nomeadamente complications o TAC, o on TRALI patients a and imunomodulação. O and impacto no immune estudo, a modulation. variabilidade So das the transfusões, a impact potencial on this confoundador study is existe, não é, confounder. portanto, This todos estes estudos is que são all these descritos e depois studies lidos are têm que why ter em atenção later on read they must esta keep in situação mind this de situation. pronto, ser um fator Of confundidor, mas pensar que nós it's again that usamos sempre, confounding temos a mesma factor, but escola, things temos that we a always mesma use have the prática same clínica, mas temos sempre a school, the nosso, same clinical o nosso practice. bom, We o nosso always senso clínico have perante a situação que temos à our nossa clinical frente. sense in front of Próximo us. slide. Next slide, please. Então, o que So, é que eu vos queria deixar aqui muito what do you want to que ficassem leave here is sem ter that medo de usar ácido tranexâmico em not baixas doses being e afraid realmente of using esta tranexamic cirurgia, acid in cirurgia low de doses, and escoliose actually in this type of idiopática surgery, é idiopathic scoliosis útil, surgery diminui is o risco useful, hemorrágico, melhora o campo, reduces melhora a the risk of performance. hemorrhage, improves A the field, cirurgia improves acaba performance. por ser mais limpa, Surgery becomes cleaner. a diminuição de unidades de The transfusão reduction muito of menor. transfusion Atualmente eu units posso dizer que it becomes é much raro lower. I can transfundir. currently say A that it's rare. incorporação do ácido tranexâmico So, a nos incorporation of protocolos tranexamic deve acid, ser which feita, deve haver protocolos. with protocols Sempre must que be done. We possível, must devem have ser definidos com protocols base em whenever estudos possible. They must be farmacocinéticos. defined with based on pharmacokinetic studies. O risco deve ser individualizado sempre. The risk must be integrado individualized, num contexto always de PBM, uma integrated estratégia de in PBM the bem pensável, TPM, porque há TPM outros pontos aspect. extremamente importantes e que nos It's ajudam another assim point a that's very diminuir important. Help us o nosso diminish risco de our a transfusão. risk. Próximo slide. Transfusions. Next slide. Assim, o que é que nós precisamos de estudos So randomizados, what we controlados, need com is doses randomized controlled otimizadas, trials with os optimized standards dosage. de triggers de We need transfusão o mais the transfusion apertados o mais triggers need to possíveis, be integrar tudo more isto num standardized. PBM, We em need to programas de integrate this PBM. into the Próximo PBM slide. programs. Next slide. A título daquilo que nós já temos na literatura e Seeing o as que we não, already que have this in realmente eu verifiquei no meu literature, what trabalho, eu really penso que I really é verified tudo in muito, my que work, está I bem, think that bem it's all ou seja, o trabalho so está bem the work fundamentado, peço desculpa, fundamentado, porque has a realmente good foundation. existem revisões Because there sistemáticas, todas are elas com sempre systematic com revisions, boas all of them metodologias, mas always que with terminam good muitas vezes methodologies, com but grandes that problemas, a lot porque of os the estudos time são they muito end up with big heterogéneos, problems as because the doses do studies ácido are very tranexâmico são heterogeneous. sempre muito Doses of heterogéneas tranexamic acid e o que se are verifica é always que, sem heterogeneous. dúvida nenhuma, há uma What we see redução is do that, número without a da doubt, there is a hemorragia em reduction praticamente todas elas, of com hemorrhages doses
all of them with doses that are elevated or low. There is a systematic protection. Next slide. Where hemoglobin, where the value at low doses, and that improves more than ones that has a safe profile. There are no thromboembolic risks because of systematic protection. We can increase a bit our patient, and we can see that there are more patients than there are no thromboembolic complications. Some not expected one or the other were investigated, but not the nice. There was no increase in morbidity. And I think that low doses, safe doses, prophylactic doses, series prophylactic dose is very important. Once again, must be used integrated in protocols in the context, a PBM context. Next slide. Portanto, comparando com a literatura, como eu disse, comparing the literature, as I said, low doses have big benefit. They're safe and optimized dose. We all, it's $1 million question. Por isso, acho que doses altas So that's why I think that a high dose may bring us more complications than benefits. Next slide. Muito obrigada. Não sei Thank se you fui very rápida much. demais. Estou I don't know if I disponível was para too qualquer fast. pergunta. I am available for answer any questions you may have. Ao trabalho que fiz e Maybe ao clear up trabalho anything durante relative estes anos to their todos. work done during these years. Muito obrigado, doutora Paula, e parabéns. Thank you very much, Dr. Paula. Congrats. Trabalho extremamente importante, trabalho de mundo real. It's very important work, real life work. Isso. We see that we have, we mesmo value this grupo more and more, trabalhando conjunto doing durante this, décadas. working as a team for decades. Only with tranexamic acid is 13 years. This develops an experience and refines the experience. Real life studies are very important. Because at the end of the day, during patient anesthesia, we have this, what's the evidence? What am I doing? The result is very relevant. It's consistent with literature. There is a reduction, a noticeable reduction. There is a reduction in transfusion. So this impacts the result. If I can reduce this, if I can reduce the transfusion. So I want to start with low doses. Right? If I have a drug that has a ceiling, right, with a ceiling effect, that will only have first. So how did we reach this low dose? Because we use high doses in heart surgery. We still use it. So maybe this definition is extremely relevant to the work. How did we reach these low doses and this high ceiling effect? Nós começamos por usar baixas doses porque nós não We tínhamos started to use low experiência com o fármaco. doses because we Nós didn't fizemos have reuniões experience com with o drugs. We imunohemoterapia had no meetings nosso hospital with para therapy, termos o apoio but delas to caso have their fosse support para acertar, se houvesse and algumas complicações, and elas nos puderem dar if there were apoio. any Então começamos com baixas complications, they doses. give us Na support. So we altura, start eu with li low todo o doses. trabalho que a professora Susana So I Gubin let fez all the em work que from mencionou Dr. as Susana doses. Gubi has done E ela with também essas usava altas doses. doses. And E she ela also diminuiu, used começou a high fazer estudos doses de and she farmacocinéticos reduced e diminuiu as this with doses pharmacokinetic studies. consideravelmente. Ela The fazia bolos de 50 doses in a miligramas e considerable 5 amount. She had a miligramas bolus de of 50 perfusão milligrams and ou 50 10 milligrams e for passou a perfusion. fazer bolos de 10 Once miligramas then, e a people with a fazer bolus of 10 milligrams perfusões entre would 1 a work with 5. perfusion E na between 1 literatura que and está 5. descrita, para a gente And ter on the uma dimensão literature, what is de cerca de described is for us to have a 80%, nós só condition of about precisamos 80%. de ter 10 We microgramas por needed mililitro to de have 10 acitoproxeno. micrograms per Aí, milliliter of aí tranexamic foi quando eu acid. comecei também a todos os doentes, So when I started as a well, partir de all uma determinada patients altura,
eu comecei a colher After a análises, certain comecei a fazer height, a análise do ácido tranexâmico. start to E o que analyze se tranexamic verifica é acid, que realmente o que nós which precisamos são it dos means 10 is that what microgramas, we que há need uma are the correlação 10 muito micrograms. estreita So very entre a high, concentração very plasmática que nós temos e a hemorragia. concentration in plasmatic, Então, com concentration in esta dose hemorrhage. que eu uso, So eu with tenho this os 10 dose that I microgramas use, em praticamente todos as os in 10 doentes. micrograms, O que é que às vezes acontece? Se o so doente sangra what happens mais, então aí sometimes eu is the posso ter patient uma bleeds diminuição more, do ácido then I can tranexâmico. have a reduction Aí in the eu vou ter tranexamic que acid, fazer o and I tratamento will bem have melhor, que são to os testes tromboelásticos, e recorrer a ver se tem and alguma fibrinólise. E se eu tiver, aí eu tenho que their aumentar a minha dose de analysis, perfusão. so I Aí eu have vou to até increase ao my máximo dose de 5 of perfusion. miligramas quilo-hora I don't no have the most intraoperatório. Se eu 15 não estiver milligrams a kilo fazer hour perfusão, and the em intraoperator. cirurgia So de if I escoliose eu don't, faço sempre. Em cirurgia scoliosis oncológica eu surgery, I faço always do bolus, so. In oncological porque faço surgery, I os use testes bolus because I work on the tests, e de 3 em 3, viscoelastic 2 em 2 horas, tests, constante a cirurgia for every decorrendo, 3 hours. e atendendo ao tempo de I work sobrevida do ácido depending tranexâmico, on eu depois the faço that repicagens. tranexamic acid. Isto porquê? I Porque eu work. não preciso tanto ácido That's why, tranexâmico, se because calhar, we e se don't calhar need como uma cirurgia tranexamic acid oncológica, há aquela dúvida. in Então, oncological eu faço surgery. There's that 2/3 old da doubt. dose. So E 2/3 se vir of the dose is necessário, what se I tiver use. algum efeito And if que needed, diga if I que eu have it, tenho, eu aumento a dose. that will tell you. I increase the Basicamente, dosage. o que é que So eu fiz foi basically, observar what bem I os campos did was to cirúrgicos, observe que é the extremamente surgical importante. fields Nós well, vemos que which o is very doente important. coagula. O We doente see faz that the aquela, patient não é coagulates. Patient, não aquela use, não é aquele babar, não é not that they é use. sangra, mas coagula. It's E comecei a 100 ver isso, tanto que grams em alguns doentes eu coagulates. posso And dizer que eu colhi análise depois para fazer, por exemplo, I PAI-1 say para that ver the o que é que me analysis, estava for a instance, acontecer, to be able to porque see what was há doentes que happening, não respondem ao ácido because there are tranexâmico, patients mas that também don't está respond descrito to que tranexamic geneticamente acid, esses doentes não but vão it's also responder. described Portanto, há not também alguns responding. trabalhos do ponto So de vista there genético are que podem also some projects corresponder a really esses that they can doentes. Portanto, correspond alguns doentes fogem to completamente a some este tipo de patients padrão. Mas absolutely o que eu free from this verifiquei é trauma. que há But uma dose segura. I think that he Se eu verified is tiver, that there's the dose. se a cirurgia decorrer linearmente, eu mantenho esta dose. E porque fiz I também have a avaliação plasmática e o well, some of the correspondente, porque assessment plasma para ter assessments 100% de corresponded inibição da because to have fibrinólise precisa de 100 100% inhibition microgramas. of 100 fibrinolysis, microgramas we são need 10 100 vezes mais micrograms, do que 100 bater micrograms, or 10 80%, times o more que acarreta at um maior 8%. risco. So what Portanto, is se done calhar with higher risk, é so mais seguro e se usar o it's tratamento safer, inteiro and do if you PDM, use se the full fizer PBM package, um estudo da the anemia, se tiver, pharmaco, tiver anemia ou não the tiver, anemia in no this study, the intraoperatório patient mesmo, por has anemia, exemplo, pode doesn't have recorrer ao Cell intraoperative, Saver they e can usar refer a to a cell rinfomina, saver porque é and sangue que não é use contaminado, não tem, blood that is not contaminated. portanto, é sangue que é perfeitamente reinfundível, I praticamente know não that it's easy transfunde to estes use. doentes. Basically, don't transfuse. Não sei se respondi. I don't know if I Muito answered obrigado. Eu acho que, perfectly. de fato, Thank o you. campo Thank you. cirúrgico é um monitor que o anestesista tem I think the surgical field is a Exatamente. monitor. You A just pay senhora, attention como to eu, it. é uma pesquisadora e You, uma ma'am, anestesista clínica. since you're a researcher, Então, a próxima pergunta you're é a uma statistician, clinical provocação. statistician. The next question is about E location. o uso do ácido tranexâmico hoje The seria um use of padrão de tranexamic qualidade acid, ou ainda é muito it would be prematuro the para a gente standard falar of disso? care, O que é or would be too consistente na premature to literatura? speak Vários about e this. vários What is Que é consistent in the padrão literature, nesta I altura. think that Em it's the determinadas standard of care at cirurgias em que this está point em in que certain a surgeries patofisiologia existe where fibrinólise e está provado que pathophysiology, existe there's fibrinólise, fibrinolysis, não é o it's uso do fibrinolysis, so tranexâmico it's not aleatoriamente use of porque tem tranexamic mais um acid eritrócito. at random É o uso because there is some tranexâmico em also cirurgia em que a in probabilidade de haver surgery hemorragia superior a 500 mililitros existe. É um uso where it's do above ácido 500 tranexâmico em milliliters. cirurgia em que, do ponto de vista So patofisiológico, tem uma fibrinólise, a gente pode impedir essa there is fibrinólise fibrinolysis. ou a We can hiperfibrinólise impede this e fibrinolysis or usar. hyperfibrinolysis. Basta ver também aqueles trabalhos So todos you que just grandes need to trabalhos, o look Crash, all the o Human e não sei o quê. papers Eles crash. usam, é profilática, a dose que a gente usa They é uma use dose profilática que é prophylaxis. para Those is inibir the use of e sabe que prophylactic vai dose, which is to existir inhibit. porque do ponto de We vista know that it will fisiopatológico ou exist fisio, because from a vai existir a fibrinólise, por physiopathological isso point eu of acho que view, neste we will momento have fibrinolysis. So é uma boa prática I think clínica, é um gold that that's a standard em good determinadas clinical cirurgias. practice, the gold standard for certain Concordo plenamente. surgeries. Nós não precisamos
I agree completely. From a clinical point of view, as a high impact, they are concerned with promotion eventually. It seems like no article ever spoke about this only. There's very interesting work in the GEM, which, for instance, part of the work that is published for tranexamic acid, they exclude these patients. You have a basic thrombosis, a patient that has a stent, exclude all these patients, but there's the published system where they verify, they include these patients, and there is no risk for these patients. We tend to talk about acute situation. We tend to talk about the chronic patient that's just aspirin. And prophylactic doses, there is no evidence. And this project is very well described methodologically. And really, I see that there is no worsening of the thrombotic risk for these patients. Even those counterindications there, I remember one, we used tranexamic acid on the patients that had, let's use had contraceptive, patients that hematuria. We need to see clinically all the patients and see what's going on for them. I think at the clinical side, when you use drugs, we need to follow the patient to see, monitor the patient to see what's going on with the patient, because counterindications, depending on acute situations, and the other ones are conditions where we have to assess the risk-benefit analysis, and we need to clinically monitor the patient and see if it works. These services, if it works better with risk. Right, I think that we need to learn to use this. And from the pharmacokinetic point of view, it's still missing. This goes through these cephalic, it's not metabolized, it depends on renal expression almost wholly, and they deal very little with proteins. Really, it has a average life of 2 hours, but I don't know if the model is trying to study pharmacokinetic kinetics of the drug, if there is a bicompartmental. It's a bicompartmental model. I thought liposoluble, I think it could be bicompartmental. It's bicompartmental model, and there are studies. For instance, there's a PROMIS study where the use of drugs went down a lot in terms of perfusion, and also with obstetricians. There are several studies, pharmacokinetic studies, on all of them are bicompartmental studies. So I think of this drug is that you need to start to learn. I think that the clinical side is very important. You know, we are using it as only to use the urinalysis side. So knee surgery, urinalysis is a lot of time taught. So when to use the acid, because there's multiple protocols, but I think that we need to keep in mind, you need to really think about when you should use the acid, even prophylactically. I think that pharmacokinetics will have to study it better. As a distribution volume that is small, there's a peak of action that is quick. So I have clinical bleeding, I could add a dose that is higher, or eventually maybe I wouldn't even need to start so early. What is the point where you interrupt the continuous infusion? Scoliosis surgery interrupted at the end of the surgery because we will still have to do this in one single day. So there was still tranexamic acid measurable, so 24 hours, even though it didn't have that effect on therapeutic dosages. But I think that after finishing the surgery for a couple of hours, we are still in
enough da drugs, hemorragia, they don't bleed depois de eles fazerem a because redução, the process, the bleeding clinicamente process é after the visível. Eles reduction, fazem as that osteotomias, clinically fazem a descorticação, they fazem a correção da cirurgia e aquilo they para a correct hemorragia. this Aquilo do não the sangra, surgical não há, correction, não há and it hemorragia stops the ativa hemorrhage. reduzida. Não, vamos There is continuar no a fazer. Não, active nós hemorrhage that vamos, says, portanto, okay, we'll eu continue to faço do até ao so. fim, ainda No, tenho we won't. 2 So horas de ácido we work until the end, and I still have 2 hours uma of coisa muito, tranexamic muito, muito acid. clínica. Os pensos One thing deixaram that de is, repassar, the thing that's porque very clinical, que antes repassavam, a gente tinha que mudar, deixaram de repassar. they Portanto, we eu acho was no way que, to de um modo geral, the weight tem que ser start feito assim. stopped going over. Doentes So mais the, in general complicados, manner, doentes oncológicos, doentes more com cirurgias que podem complex patients, continuar a sangrar. oncological patients, Então, patients with nessa surgery that can situação, continue to eu acho bleed. que para a perfusão no These fim da situations, I cirurgia, think that we stop perfusion at the end of the faz testes surgery, viscoelásticos, and vê then se tem treino, se não tem treino, viscoelastic. se sangra, se não So sangra, e se puder, se if they're precisar, trembling or faz not, if they bolas, bleed or faça not, tranexâmico. if you need to Porque muitas have vezes tranexamic até acid nesses bolus, doentes pode because a piorar lot a of the função time renal, these patients são doentes they que can foram muitas vezes worsen intensivos e as coisas renal têm que ser function. A lot of the ajustadas, time não they're podem post-incentive and ser things need to be eternas na readjusted. mesma dose. Muito obrigado. Nossa editora-chefe Thank you so está much. lhe parabenizando Our pela chief apresentação. editor is here, E o nosso colega congratulating you Dr. for your presentation. Marcelo Our Sordi colleague pediu Dr. para a senhora, por Marcelo gentileza, repetir o asking for you to protocolo kindly utilizado. repeat the Então, nós protocol usamos, used. nós usamos 10 miligramas quilo We used em 10 bolos durante 15 milligrams minutos, kilo, the bolus for 15 antes do minutes início da cirurgia. before the A start of a partir do momento que surgery. a cirurgia começa, portanto, de modo From the geral, point é the o tempo surgery de indução da starts, cateterização, in a são os general 15 manner minutos ali. speaking, is the Depois general começa a induction time, cirurgia, 15 usamos minutes. miligrama After we quilo, start surgery, we use 1 desde o milligram início até o kilo encerramento da ferida to operatória. start until the operation. É o protocolo que nós Closes. usamos. That's the Se protocol that houver we muita use. hemorragia, podemos If there is a lot aumentar of bleeding, até aos we 5 can miligramas quilo increase, and we hora can have no 0.5 intraoperatório. milligrams Mas our isso é intraoperative. cirurgias, lá But está, these are surgeries, neuromusculares, são cirurgias diferentes da cirurgia neuromuscular surgery. These are different porque têm as surgeries complicações from the todas, hepatic têm surgery os because there are anticonvulsivantes, sangram mais, são doentes complications. We have desnutridos, são anti-convulsive doentes surgery. que não These têm are músculo, são malnourished flácidos, patients são, that don't portanto, have as muscle, razões da they are hemorragia flaccid. So tem muito mais the razões de reason hemorragia for e às vezes hemorrhage, nós they have aumentamos more um modus bocadinho for e hemorrhage. So depois if como we sangra increase precisa that a little bit, não é? and Tem then a when they necessidade bleed, de aumentar porque need tem uma to hemodiluição e deixa de increase ter the ácido density em because they have concentrações dilution and they no longer suficientes. have acid Mas é 10 and miligramas quilo enough. início da So cirurgia 10 milligrams durante kilo, 15 the minutos, start desculpem, of 10 surgery, miligramas quilo, 15 sorry, minutos 10 antes da milligrams cirurgia e a kilo, seguir 10 passamos ao miligrama minutes quilo before hora desde a surgery, and incisão then até o we encerramento onto da a ferida milligram operatória. kilo hour, some incision until we close the operating incision. Perfeito. A senhora falou Okay. em paciente com insuficiência renal. You spoke about patients perfusão with renal. renal insufficiency E or tem renal artigo hypoperfusion. publicado There no is Sijoli de active stimuli 2025, anesthesiology mostrando from que a diminuição da 2025 taxa showing that de reduction filtração of the rate alveolar aumentaria of o nível filtration plasmático. would Chegou a increase the observar plasma isso? levels. Porque Have you tem seen this? período que os Because pacientes ficam now hipotensos. patients became hypotense. E os meus doentes não My Isso. patients, mas eu não tenho but doentes I com don't. patologia renal. I don't have patients with renal No meu, pathologies. no meu estudo, os meus doentes são doentes My studies, jovens, my não têm patients patologia are renal, não têm young alterações patients. They don't da have taxa de renal filtração pathologies. They don't have glomerular. alterations Eu of posso filtration. falar da minha Glomerular experiência nesse tipo de filtration rate. I can doentes. speak about O que my eu experience with this faço type um of terço patient. da dose What I do is I de have you give them a third of profilaxia, my entre os dosage. 10 e os 15 The miligramas prophylaxis quilo. Nessas with them and situações, eu faço um terço da 100 dose no kilo. início, I uma work one cirurgia por third of the dosage. uma prótese de joelho, por exemplo, muitas Any vezes cirurgia de urgência, cirurgia de os these nossos prostheses, doentes any têm emergency surgeries, fraturas do fractures, precisam de próteses, já são doentes femur que têm fractures that they uma need prosthetics, anemia patients that already have a fazemos, no modo geral, multifactorial fazemos anemia, a in a correção general manner of na hora, né, speaking. quando We entram na urgência com do the correction at the carboxilatóxido, time where se they go precisar into the de emergency service. creatina ou não,
e depois no they needed intraoperatório erythropoietin or not, and in the intraop, we work on tranexâmico 1/3 of tranexamic nesses acid. doentes que In muitas vezes these têm patients that a alterações lot of the time funcionais da they have filtração glomerular. alterations minha in the população, glomerular eu não filtration tenho rate. In muitas my vezes. population, Há I do not estudo de have patients Anderson such que é as de there is. 73, Anderson muito, state, é dos which primeiros is from estudos do 73, AstraZeneca it's alterações one da of the função first renal, tranexamic em acid que ele studies reduz a dose também e where ele there vê is a isso. rupture of the dosage as Mas well. não há muito And mais well, there is descrições aren't much many disso. more descriptions with Quem regards quiser, to this. quem It's estiver interessado em if you're interested. Existe no paciente, inclusive, de So this is, I guess, some patients diálise, uma dose de ataque, uma dose reduzida. for Então, dialysis se patients, replica they a attack dose. those are Porque, a just rigor, doses, do and you ponto de don't vista replicate farmacocinético, those talvez fosse from the fácil. pharmacokinetic intuitivo. point of view. Eu Maybe queria, it's por último, que pena, o nosso and tempo maybe passa finally, demais. well, we're almost all Vamos this lá, o time. plasminogênio, na verdade, se Plasminogen, sabe que existe há 70 actually, milhões de anos. you know, that E se descobriu exists for 70 plasminogênio million no years, peixe and it was como discovered enganoso, né? on Portanto, a não membranous existia circulação fish. sanguínea e não existia So there was no coagulação. blood flow, Então, there ele was está muito no relacionado com a coagulation. imunidade So inata. it's very much E related aí nós to temos efeitos anti-inflamatórios inherit importantes. Alguns estudos inherent mostram immunity, and we have important a anti-inflammatory plasmina, effects that are ela aumenta a noticeable. If I, supressão, you can see ela that if you aumenta a measure plasma, it tempestade de increases citocinas e ela expression, it está increases the associada cytosine eventualmente ao storm, aumento de and it's armadilhas associated para vírus eventually to an increase plasmofrágeis. in Então, fats talvez a translated. inibição da plasmina So tenha um maybe efeito inhibition of anti-inflamatório plasmin interessante has an também. anti-inflammatory O que effect a that is senhora pensa interesting as disso? well. Eu What do you posso think about dizer that? o que quando eu I comecei can a say fazer ácido tranexâmico em when I cirurgia de started joelho to com work os meus with tranexamic ortopedistas acid in knee que fazem surgery, muitas próteses de joelho, that work eles referiam, with parece que as coisas knee surgeries, melhoravam, parece que tudo it's never era um things. It bocadinho seems that things mais, improve. mas é tudo Everything seems to intuitivo, be, tudo de, but não everything is tenho intuitive. dados clínicos de nada disso. I don't Mas have eu penso clinical que é data uma for área any que of ainda these está um things, but I bocadinho think por it's a sector that investigar. still Mas worth acho que sem investigating. dúvida nenhuma But está, I think alguma that without coisa a doubt, algum something efeito tem o is ácido tranexâmico aí. some E effect for agora, tranexamic em acid is termos de there, and dose, será na mesma dose profilática? dose it's Será just uma going to be the dose same mais prophylactic alta? dose. It's Porque, just por going to exemplo, be ele a também pode higher ter dose. efeito, algum For efeito que nós instance, vimos num trabalho it can have an effect, que any effect existe that em termos plaquetários, that da exists desigualdade plaquetária, que parece que também, mas aí é um for this bocadinho mais alta a also. dose. Portanto, eu acho que ainda há You can muito increase the para dose a little bit, investigar but relativamente ao AstraZeneca, there's já a disse que a lot gente to usa research because ou que it's just a podemos dose tirar that we sem use efeitos laterais. or that we can get Perfeito, without doutora Paula, collateral effects. encantado Great. com Dr. essa Paula, possibilidade de a it's a gente fazer pleasure essa interação for the de possibility of Porto a having Porto this Alegre, que é onde eu interaction estou. from Portugal A to Porto atividade Alegre, which clínica is de where alguém I que am. tem perspicaz gera Political activity that hipóteses. anybody that E has efetivamente generates in a eu também hypothesis, and tenho essa ideia de effectively, que a I resposta also have this inflamatória tem que idea ir muito that lá. Mas a gente controla a inflammatory resposta response is much inflamatória better, quem but we faz esse tipo de control cirurgia inflammatory em várias response with situações. onset to this type Então, of eu lhe surgery where agradeço certain muito a situations. So participação. I'm Vou very passar a palavra thankful para for you being here, and I nossa pass the word editora-chefe, to a our professora editor Liana, para chief, encerrar essa sessão. Professor Muito Liana, Muito to obrigado, obrigada, close the parabéns obrigada session. e pelo foi um Thank you gosto very imenso. much. Muito obrigada. Thank you. It's a pleasure to meet Olha, you. fiquei muito entusiasmado em ler toda a coisa. Thank you. I Por was favor, very excited to lead persevere nessa all linha que é this. importante Thank do you. ponto de vista clínico. Professora Muito Follow Liana, through in obrigada. this por line, which gentileza. is important from a clinical point Obrigada. of view. Thank you for your kindness. Ok, na verdade, queria agradecer Actually, I imensamente ao wanted to professor thank you, Florentino, que é um Professor entusiasta mesmo, um Florentino, who colaborador is an imenso enthusiast, a da Bijan, huge nosso editor collaborator associado, to e a Bijan, doutora Paula por estar our disponível uma hora associate dessa, né? at Quase meia-noite aí Dr. em Paula for Portugal. being available at a time. It's almost Mas eu acho que midnight foi over uma there in troca muito Portugal, rica, né? Que deu vários but I insights. think it was a E very acho que foi uma discussão muito helpful rica também. exchange, give us several Então, things to think about, quiser and the discussion comentar was mais alguma wealthy as well. coisa, So if you want to comment on senão anything else, encerraremos if aqui not, e deixei o we link will aí para quem close tiver here, interesse and de I ver will leave the o link artigo there for todo, those of you that are né? interested De in ler reading the e whole article, compartilhar, então seguir a paper, Lili. and
read it and share it. Interromper, se alguém tiver dúvidas, Sorry to pelo interrupt. mail If é anybody só has any, entrar em contacto ou se estiverem you just interessados need em to fazer go to a my investigação. email if you're interested É isso aí, Nós ó, in desenho my uma research motivação and no centro, né, professor that's an Valentina? invitation that we always like a lot for Valentino. But the idea, that's the idea, for it to be multi-centric studies to replicate your findings. Isso é relevante, a gente. It's relevant. É assim It's que a relevant. gente consegue muitos course, too. doentes, não é? Sim, E sim. veja que o papel No, da- just know there's a lot of Brazilian Journal patients. You é can see here the desenvolver a paper ciência, role of mas the é também journal is to suplementar develop ideias, science, do ponto de vista but clínico, also né? to add Fomentar esse tipo de ideas ideia from pra the gente fazer clinical point of investigações. view and to spread this type Professora, of muito idea obrigado, to increase in encantado research. em conhecê-la. Professor, Muito thank you so obrigado pelo much, and it's a convite. pleasure to know Muito you, obrigada. Liliana. Thank you so much for the Obrigada por invitation. receber. Muito My obrigada, day. encantada. Tchau, Thank you tchau, as boa noite a well. It was a todos. pleasure to meet you. Tchau, muito boa noite. obrigado. Good evening, all. Good evening, all. Thank you.